Vamos então resolver o exercício 27 da página 37 e neste exercício vamos ver o conjuntos de números em R. Antes de iniciar a resolução propriamente dita do problema, vamos recordar os diversos conjuntos que existem no conjunto dos números reais. Temos o conjunto dos números naturais, este conjunto azul. Depois temos o conjunto dos números inteiros, este conjunto rosa. Depois temos o conjunto dos números fracionários, ou neste caso os números racionais, que são estes aqui amarelos. Depois temos o conjunto dos números irracionais, que são o conjunto dos números que estão incluído no conjunto dos números reais, mas que não são números racionais. Portanto, é toda esta área que é verde clarinho. Dito isto, vamos então ver o nosso problema. O enunciado é o seguinte: assinala com V se a afirmação for verdadeira ou com F se a afirmação for falsa cada uma destas afirmações. Vamos começar pela primeira. 1/3 é um número real menor do que 1. Ora bem, considerando aqui a reta numérica, marcamos aqui o ponto 0 e o ponto 1. Se dividirmos esta distância entre 0 e 1 em 3 partes iguais, 1/3 é esta primeira parte aqui, é uma parte do total de 3. Portanto, efetivamente, 1/3 é menor do que 1. Esta parte da afirmação é verdadeira. Por outro lado, diz que é um número real. Ora bem, 1/3 pertence ao conjunto dos números racionais. Isto é um número fracionário, é representado sob a forma de uma fração. Portanto, significa então que esta afirmação é verdadeira. É verdadeira porquê? Porque 1/3 é um número racional e, portanto, se é um número racional, está incluído no conjunto dos números reais e é menor do que 1. Portanto, a afirmação é verdadeira. Passamos à segunda. Raiz quadrada de 16 é um número natural. Se olharmos à primeira vista, dá a ideia que estamos perante um número irracional, né, que é representado sob a forma de uma raiz. Mas desenvolvendo o radicando, verificamos que 16 é exatamente igual a 2 à quarta, ou seja, raiz quadrada de 2 à quarta é 4. Portanto, então significa que raiz quadrada de 16 é 4. Ora, 4 é um número natural, não é assim? Portanto, a afirmação é verdadeira. À linha C, temos raiz quadrada de 4 nonos, é um número inteiro. Olhando à primeira vista, também dá a ideia que estamos perante um número irracional, não é? Que está localizado aqui nesta área. Contudo, raiz quadrada de 4 nonos é igual a raiz quadrada de 4 dividido por raiz quadrada de 9. Ora, 4 é 2 ao quadrado e 9 é 3 ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 4 nonos é igual a 2/3. 2/3 então é um número racional, portanto é representado sob a forma de uma fração. Então, como nós vemos, temos aqui o conjunto dos números racionais, a amarelo, e temos o conjunto dos números inteiros, a rosa, aqui. Portanto, o que é que significa? Significa então que 2/3 não é um número inteiro, é um número racional. Sabemos então que o conjunto Z, que é um conjunto dos números inteiros, é um subconjunto do conjunto Q, dos números racionais, isto é, todos os números inteiros são racionais, mas nem todos os números racionais são números inteiros. Esta parte entre a linha cor-de-rosa e a linha amarela são todos os números que são racionais e não são inteiros. Concretamente, 2/3 está localizado nessa área, portanto é uma afirmação falsa. À linha D, temos raiz quadrada de 3 é um número racional. À primeira vista dá a ideia que raiz quadrada de 3 é um número irracional e pode ser representado sob uma forma de uma fração, mas efetivamente não. Porquê? Porque raiz quadrada de 3 é efetivamente um número irracional, mesmo que representemos sob a forma de uma fração, isto é, raiz quadrada de 3 a dividir por 1, continuamos a ter um número irracional. E porquê é que continuamos a ter um número irracional? Porque o quociente entre um número irracional e um número racional é um número irracional, e o inverso também, não é? Logo, raiz quadrada de 3 não pertence ao conjunto dos números racionais, portanto significa que está aqui nesta região entre a curva laranja e a curva amarela, portanto é um número irracional, portanto a afirmação é falsa. A linha E, raiz quadrada de 10 é um número real menor do que 3. Ora, raiz quadrada de 10 é um número real, efetivamente é um número real, é até um número irracional, que está localizado aqui nesta área, aqui, e é menor do que 3, vamos ver. Ora, vamos analisar o radicando. 10 está compreendido entre o quadrado perfeito 9 e o quadrado perfeito 16, ou seja, entre 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. Ora, extraindo a raiz quadrada de 10 está compreendida entre raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 16. Ou seja, concretamente, raiz quadrada de 10 é maior do que 3 e menor do que 4. Se recorrermos a uma calculadora e calcularmos
risco quadrado de 10, verificamos que o seu valor é igual a 3,162. Portanto, efetivamente é um número maior do que 3 e menor do que 4. Portanto, risco quadrado de 10 é um número real, mas não é menor do que 3. Portanto, é maior do que 3. Portanto, significa que a afirmação é falsa.